Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer aos dirigentes da casa e aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado por mais esta oportunidade. Nós estamos no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o tema de hoje é a caridade material e a caridade moral, na qual Kardec nos traz duas mensagens. Uma do espírito Irmã Rosália e outra de um espírito protetor. Ambas as mensagens tratam da caridade. A mensagem de Irmã Rosália foi trazida por Kardec tanto pelos ensinamentos quanto pela qualidade, pelos predicados do espírito que transmitiu a mensagem. Irmã Rosália reencarnou, nasceu na França em 1786 e desencarnou em 1856. E a mensagem de hoje, ela foi transmitida em 1860. Então, ou seja, tão elevado já se encontrava esse espírito que apenas 4 anos depois de desencarnar, ela já obteve autorização para enviar, para transmitir essa mensagem. Vale destacar que a Revolução Francesa foi em 1789, quando a França passava por uma grande e longa crise. Na França havia divisão de classes dos privilegiados, que era o clero, o rei e a nobreza, e o povo. E o povo era composto da burguesia e dos mais pobres. A desigualdade social era imensa, a pobreza era quase que generalizada. E a crise econômica insuportável, porque o Estado gastava muito, muito mais do que ele arrecadava, o que implicava na necessidade de mais aumento de impostos, subjugar cada vez mais o povo, etc. E desde cedo esse espírito de Irmã Rosália conviveu com exemplos de caridade, porque os seus pais utilizavam a casa deles para acolher os flagelados da guerra, de civis a soldados. Ela se tornou freira e se dedicou a sua vida em favor dos mais pobres e dos mais humildes. Ela fundou o que hoje a gente entende por creche, para abrigar os filhos das mulheres viúvas, aquelas que perderam os maridos na guerra. E elas precisavam trabalhar para sobreviver, em subemprego, etc. Mas é o que tinha, é o que aparecia na época. E ela foi criticada por isso na igreja. Ela também socorreu os jovens órfãos, propiciando para eles a alfabetização. Prestou assistência aos idosos. Ela trouxe a ideia do que hoje a gente conhece por asilo. Ela socorreu os idosos que perderam seus filhos também na guerra. Ela recolhia corpos na rua, pessoas que morriam de fome, ela recolhia, enterrava, fazia oração por eles e assim. Tem uma frase interessante de Irmã Rosália, na qual ela afirma que nunca me decepcionei com as pessoas, pois nunca esperei delas mais do que elas poderiam me oferecer. Portanto, a sua mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque se trata de um espírito que tinha moral elevada o suficiente para falar de amor ao próximo, pois ela viveu exclusivamente para a caridade, para ajudar os mais necessitados. A ideia central da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. E a fraternidade significa o laço de união entre os irmãos. Ou seja, a fraternidade é fazer parte um do outro, fazer parte do outro. Então, é ver o próximo como irmão. De forma resumida, nós podemos afirmar
que, que na caridade material a pessoa doa o que tem. Né? Eu tenho, eu dou. Então está ligada ao verbo ter, possuir. Já na caridade moral, a pessoa doa o que ela é. Então está ligada ao verbo ser. Por isso se diz que a caridade moral é mais difícil que a caridade material, pois somente eu vou conseguir me doar, somente quando eu conseguir me doar, é que eu estarei praticando a caridade moral. A irmã Rosália começa sua mensagem dizendo: amemos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que ele nos fizesse. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade que Jesus pregava, né, ele ligava amor e caridade. Ele não separava uma da outra. Amai-vos uns aos outros como irmãos, dizia Jesus. E então a caridade não se restringe à esmola, à ajuda material. Né? Bom, mas a ajuda material é importante porque permite o alívio imediato da dor. Quem está com fome, a primeira coisa que ele quer é saciar a fome, é comida. Né? Para quem está com frio, um agasalho, e assim sucessivamente. O alimento, o agasalho, um remédio, vai propiciar mais vitalidade para o espírito. E o corpo, né? Mais vitalidade ao corpo, né? Claro. E o corpo é um instrumento de trabalho do espírito. Então, o espírito precisa de um corpo saudável para desenvolver as suas atividades. E essa foi a ideia de Jesus quando da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Pois ele sabia que uma multidão faminta não teria como escutar, prestar atenção e aprender os ensinamentos que ele estava tentando transmitir. Bom, todos nós estamos em processo de aprendizagem. Nós somos espíritos que estamos dando os nossos primeiros passos. E prestando auxílios materiais ao nosso próximo, né? O chamado assistencialismo, nós vamos deixando de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, por causa desse contato direto com os mais necessitados. Então, desse modo, aos poucos, nós vamos percebendo que nós somos passageiros de uma mesma aeronave, que todos nós viajamos juntos e que para nosso progresso espiritual nós devemos deixar de lado a indiferença para com as dores do próximo. À medida que nós ajudamos nosso irmão, à medida que o auxílio ao próximo passar a fazer parte das nossas vidas, quando isso se incorporar ao nosso dia a dia, nós deixaremos de lado até o interesse pela gratidão. Não importará o agradecimento alheio, pois nós passaremos a entender que o auxílio é um dever, é lei de Deus. E desse modo nós sairemos dessa indiferença diante da dor alheia. O nosso progresso espiritual passa necessariamente pelo trabalho em favor do próximo. Doar dinheiro, alimentos, quando temos, é fácil porque não exige tanto de nós. Mas o fato de doar, o assistencialismo, já é um primeiro passo. Passo importante, claro que é. Por quê? Para a gente dar uma grande caminhada é preciso dar o primeiro passo, né? E quem sabe um dia nós não poderemos ser mais participativos, mais atuantes. A doação material, a beneficência, quebra o gelo.
desperta em nós o sentimento de solidariedade que está ali escondidinho, mas está dentro de nós. Esse sentimento, a necessidade de ajudar, o prazer em prestar auxílio vai aumentando, aumentando, até que de repente no silêncio nós passaremos a nos comover com a dor do próximo. Segundo a doutrina espírita, todos nós estamos no lugar certo e passamos pelas experiências necessárias ao nosso aprimoramento espiritual. Então, nós poderíamos perguntar, por que ajudar se cada um está passando, nesta encarnação, por aquilo que causou? A resposta é, não importa o que o outro fez em vidas passadas ou faz nessa vida, pois nós também já fizemos e ainda fazemos muitas coisas erradas. Nós temos que ter a consciência de que a nossa ajuda reflete em nós mesmos, pois a caridade é um instrumento de espiritualização. Ah, eu não dou porque eu estou incentivando o ócio, a preguiça. Eu vejo que tem pedintes aí que tem os braços mais fortes que os meus e pode muito bem carpir um terreno, fazer uma faxina, ganhar dinheiro para suas necessidades. Só que eu não abro a porta da minha casa para essas pessoas. Para tal questão, Chico dizia, eu faço a minha parte, a responsabilidade é do outro. Chico começou com a ideia da sopa para saciar quem tinha fome. Quem tinha fome, né? Aí, num determinado momento, o pessoal lá do Centro Espírita de Uberaba, né, Minas Gerais, disse, ó Chico, tem pessoas que já não estão querendo doar mais alimento, porque estão dizendo que nós estamos alimentando malandro, que nós estamos incentivando a malandragem. E Chico, né, espírito desprendido que é, disse, olha, nós pedimos alimento para matar a fome. A sopa é para matar a fome. O malandro também tem fome. E se a sopa mata a sua fome, o propósito está sendo alcançado. Ou seja, cada um responderá pelos seus atos. Se eu sou malandro, se eu quero levar vantagem sobre os outros, eu vou responder pelos meus atos. E o exemplo foi do malandro que tomava sopa. Mas e os malandros que estão no poder, que usurpam do dinheiro da merenda, da saúde em proveito próprio? Mais tarde eles verão que estão dando golpes em si mesmos, que eles estão enganando a eles mesmos. A lei da causa e efeito é uma das leis eternas que rege o universo e ela é implacável. Não se pode esquecer da máxima de que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus saiba, sem que Deus permita. A minha ajuda material é uma forma de amenizar o sofrimento imediato. Mas eu tenho que ajudar sem humilhar. Sem humilhar aquele que está sendo ajudado. Eu não posso doar uma roupa rasgada porque eu estaria humilhando aquele que recebe. Do mesmo modo, eu não posso doar um remédio vencido, um livro faltando páginas. Nós temos que respeitar quem recebe a doação. Eu tenho que ir descobrindo o que eu posso doar, como eu posso doar, o que eu consigo doar, até chegar o momento em que eu aprenderei a me doar, pois eu conseguirei me colocar na pele de quem recebe a doação. Nós temos que ter em mente que o pedinte, ele está trabalhando a sua humildade. Não é tarefa fácil se despir do orgulho e clamar por piedade, tentando comover quem passa pela rua para ganhar um simples pedaço de pão. Nós não sabemos o que se passa com aquele espírito morador de rua ou que mora em comunidades muito pobres. Tudo isso pode fazer parte do seu compromisso espiritual, que foi assumido para ele se desfazer do orgulho e desenvolver a humildade. Mas também não sabemos. Nós não podemos doar e ao mesmo tempo cobrar, exigir algo da pessoa que recebe. Olha,
estudando a você, se agasalhe que eu conservo há mais de 10 anos. Ó, toma cuidado com ele, não vai estragar. Ou então dizer, pô, doei o cobertor ali, mas o cara usou uns dias, depois jogou fora. Pô, mas onde é que iria lavar o cobertor para reutilizar? Então, falta para nós compreensão quando somente criticamos. Conta-se que Chico Xavier psicografou uma mensagem para um ente querido de uma senhora muito rica. E ela quis doar um relógio de ouro para o Chico. Mas Chico disse, olha, eu não uso relógio de ouro ainda, né? Mas não, Chico, eu faço questão que você receba esse relógio. E Chico aceitou e disse, olha, é meu mesmo? Claro, Chico, claro que é. Pois bem, tinha uma pessoa que frequentava o Chico e passava por muita dificuldade e tal. E Chico, sabe, a pessoa estava lá aquele dia, né, no centro. Chico chamou essa pessoa e disse, olha, toma esse relógio aqui, venda ele e resolva uma parte dos seus problemas financeiros, ajuda quem dos seus familiares, etc. A senhora rica então falou, ô Chico, peraí, pô, o que é isso? Eu não dei o relógio para você fazer isso. E Chico, no alto de sua espiritualidade, disse, eu apenas estou dando uma utilidade para o presente que a senhora me deu. É claro que eu não posso doar dinheiro para uma pessoa que está trançando as pernas na rua, cheirando álcool, porque é claro, ela vai usar o dinheiro para comprar droga ou para alguma bebida e tal. Mas, no entanto, para essa mesma pessoa, eu posso comprar um sanduíche, um refrigerante, uma água. Então, mas quando eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa vai fazer com a doação, eu não posso impor condições, eu não posso humilhar. Não me compete também ser adivinho, tentar adivinhar o que a pessoa vai fazer com a doação. A partir do momento que eu doei e fiz isso porque tocou meu coração, tá dado. O que a pessoa vai fazer depois sai da minha esfera de responsabilidade. Quando eu ajudo com amor, eu estou desenvolvendo dentro de mim valores que carregarei comigo por todas as minhas experiências reencarnatórias. A ajuda beneficia o necessitado e as vibrações emanadas, mesmo que inconscientemente, se voltam para nós. Quem recebe ajuda, mesmo sem dizer nada, às vezes nem muito obrigado, mentalmente emite vibrações de agradecimento. E quem ajudou recebe esses fluidos que passam a fazer parte da sua psicosfera, que são os fluidos com os quais nós nos envolvemos diariamente. Na mensagem de Irmã Rosália, tem uma passagem em que ela diz que experimentou grande felicidade quando reencontrou no mundo espiritual aqueles a quem pôde ajudar durante essa última passagem aqui na Terra. Mais adiante no texto ela diz que eu revi um dos pobres que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Ou seja, a vida colocou diante dela espíritos encarnados pedindo ajuda, mas que na verdade eram mais elevados que ela, como que testando até onde ia a sua caridade, o tamanho da sua caridade. A complexidade da vida de qualquer espírito está muito longe do nosso entendimento, da nossa compreensão. Na verdade, nós não sabemos nada do que acontece. Por isso nós não temos o direito de sair por aí sentenciando o próximo. Porque nós sentenciando por aquilo que nós achamos, por aquilo que nós imaginamos que está errado. Eu não posso ser
pretensioso a ponto de achar que eu tenha condições de resolver os problemas dos outros. Eu sou o mesmo viajante, o mesmo que está à procura de entendimento, como todos nós. O que nos cabe é nos colocar à disposição. Deixar claro para o próximo que, se ele precisar, pode contar conosco, inclusive para uma conversa, para um abraço, para chorarmos juntos, para rirmos juntos, para fazermos uma prece juntos. Mas para isso, eu preciso me abrir. Eu preciso me colocar à disposição. Eu preciso me desarmar. Dar oportunidade para o outro, caso ele queira se abrir comigo. É bom receber um abraço, um telefonema amigo. Portanto, também nos cabe oferecer o abraço, dar esse telefonema. Como está escrito na passagem de Atos dos Apóstolos, não tenho ouro nem prata, mas te dou, mas o que eu tenho eu te dou. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Será que nós não podemos, então, doar bons fluidos, dar atenção, dar carinho, dar compreensão? Há pessoas que são invisíveis aos nossos olhos, né? A maioria das pessoas se esquece de dar um simples bom dia para a pessoa que está ali dentro do banheiro do shopping center limpando para nós usarmos. Ou limpando o banheiro da empresa que a gente trabalha. Se esquece de dar um bom dia para o gari, a pessoa que recolhe o nosso lixo, para o porteiro, para o motorista do ônibus. Entra-se no elevador já de cabeça baixa, olhando no celular, vendo o WhatsApp, ou as mensagens da rede social, e mostrando total indiferença com a outra pessoa que já está dentro do elevador, do mesmo elevador. Indiferença. Os nossos atos também são gestos de caridade, assim como as nossas palavras. Quem está fragilizado não quer ser irmão, ele quer somente ser ouvido, compreendido. Quando a gente quer de verdade, sempre encontra uma forma de ajudar. E quando todos se doarem para o necessitado, estaremos regenerados. E o mundo, nosso planeta, se transformará num mundo de regeneração. Emmanuel nos ensina que a caridade é a emanação do amor. E o amor é a síntese de todas as virtudes. André Luiz nos ensina: na vida tudo passa, mas um ato de amor é para sempre. O ato de amor, continua André Luiz, fica gravado no éter. O bem nos transforma, o bem nos regenera. Uma pessoa humilde desencarnou, chegou lá no mundo espiritual e foi recebido com muito carinho, etc. E ele perguntou o motivo de tudo aquilo e disseram: olha, você praticava a caridade oculta. Explicaram para ele: todos os dias, quando você saía do trabalho e ia para casa, você recolhia na rua pregos que você encontrava, cacos de vidro, casca de banana, você recolhia tudo e colocava no lixo. E esse gesto evitou que muitas pessoas pudessem se machucar, pudessem escorregar, pudessem cair, etc. E isso era um gesto de caridade que estava ao alcance desse espírito. Portanto, aos olhos de Deus, basta um gesto em favor do próximo. Mesmo que esse gesto aparentemente seja muito pequeno. A lição de hoje nos ensina que quem nos pede algo pode ser um espírito que nos ajudou no passado. Imagina se chegar no mundo espiritual
tomar consciência de que negou ajuda a quem te ajudou. Nós não podemos perder a oportunidade de oferecer ajuda. Os conceitos da doutrina espírita servem para mudarmos a nossa conduta. Não é propriamente uma religião, uma adoração. É um modelo de vida. E a doutrina espírita nos mostra que nós não podemos perder a oportunidade que nos foi dada por Deus por meio da reencarnação. Esse é o ponto. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Os nossos estágios evolutivos é que são diferentes. Uns estão mais elevados, outros menos elevados, outros estão ali mais ou menos. Mas nós não sabemos nem mesmo quem nós somos. O grande desafio, então, é praticar a caridade sem querer nada em troca. Sem que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz. Portanto, a caridade feita com amor, de forma silenciosa e sem fazer julgamentos ou cobranças. É assim que deve ser feita a caridade. A caridade moral é mais difícil porque precisa do nosso envolvimento, porque exige que nos despojemos do orgulho, da vaidade e do egoísmo. A vida me devolve o que eu ofereci para ela. Só isso. Não é castigo. É reciprocidade. Quando Chico morava em São Leopoldo, Minas Gerais, ele ia de madrugada para o trabalho, passava por umas ruas de terra, ele tinha esgoto, tal, que formou ali um lago, um pântano e tal. Aquilo com o tempo, Chico reclamava do cheiro, tal, mas com o tempo ali passou a ser um cobertor de grama e começou a nascer umas flores ali. E Chico começou a olhar aquilo com outro olhar, Mas Emmanuel disse: Chico, apesar das flores, o pântano ainda está lá. Não se iluda com o verniz, com a maquiagem. Por isso nós precisamos, então, drenar esse pântano que está dentro de nós, esse pântano das nossas imperfeições, para que fiquem somente as flores. Precisamos ter dentro de nós o sentimento do dever cumprido, para termos o que mostrar quando retornarmos ao mundo espiritual. Eu fiz o que me cabia. Que Deus os abençoe e que nós possamos enxergar que todos nós temos capacidade de doar a todo momento. Sempre dá para fazer algo em favor de alguém. Por mais problemas que a gente tenha, por mais dificuldades do nosso dia a dia, sempre será possível ajudar. Então, pela mensagem de hoje, pela ideia da caridade desinteressada, eu rendo as minhas sinceras homenagens a todos os trabalhadores da Associação Espírita Lauro Machado, sem os quais nós não teríamos o abrigo espiritual que nós temos, sem os quais nós não teríamos todos à nossa disposição, Nós não teríamos à nossa disposição todos esses fluidos do bem que compartilhamos gratuitamente. É isso aí. Muito obrigado a todos. Que nós tenhamos então uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais.